E nesse vídeo eu trago para vocês mais um episódio completo aqui no canal sobre atualizações e novidades envolvendo Rússia, Ucrânia e, claro, o setor macroeconômico e como tudo isso pode impactar as criptomoedas. A gente tem visto o Bitcoin se desempenhando bem nos últimos dias e vamos explicar por meio desse vídeo com notícias externas o porquê isso está acontecendo. Falaremos também sobre uma visão macroeconômica e quais eventos estão impactando o mercado das criptomoedas e quais eventos futuros podem também impactar esse mercado nas próximas semanas. E por fim, trago nesse vídeo também uma oportunidade de lançamento de token em uma das corretoras que já comentamos aqui com uma certa frequência no canal. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e como prometido nesse vídeo de hoje trago para vocês de uma forma rápida e não muito extensa as melhores notícias que envolveram e que impactaram esse mercado das criptomoedas nos últimos dias, inclusive notícias que impactam o cenário macroeconômico. O porquê a gente tem visto criptomoedas e Bitcoin em específico obterem aí um bom resultado, um bom rendimento nos últimos dias em meio a um período de caos, a um período de guerra, a um período de sanções econômicas e claro também a um período no dia de hoje, por exemplo, que a SP500 não tem um bom desempenho, né? A bolsa americana caindo cerca de 2% no momento que eu gravo esse vídeo e o Bitcoin, que tem se mostrado um ativo, né, de certa forma alinhado com a SP500, hoje sobe cerca de 6,5%, né, nas últimas 24 horas e demonstra uma boa recuperação no seu preço nos últimos 7 dias. Neste vídeo falaremos o que está ocorrendo, trazendo então essas notícias para vocês que impactaram esse mercado nos últimos dias. E essa notícia que eu trouxe para vocês da CoinDesk saiu aproximadamente 3 horas atrás do momento que eu gravo esse vídeo, é o seguinte, ó: Bitcoin se descola das bolsas, ou seja, o movimento que as bolsas têm feito mundial é um movimento de queda em meio a toda essa tensão econômica, essa tensão de uma guerra, né? Então ativos de renda variável, como a gente já vem comentando há bastante tempo, não estão desempenhando tão bem assim, né? A bolsa da Rússia, então, nem se fala. Então subiu fortemente e superou inclusive o ouro em meio a novos ataques na Ucrânia. Inclusive uma cripto russa, né, que é a Waves, que falaremos também durante esse vídeo, teve uma recuperação fortíssima no seu preço nas últimas horas, nos últimos dias, dobrou de preço e disparou 40% nas últimas horas. O ativo digital Bitcoin disparou bastante, se descolando dessas demais bolsas que havíamos comentado, que em todo esse momento de tensão tendem a ter uma queda, da mesma forma que o Bitcoin, como é considerado um ativo de risco, um ativo de extrema volatilidade, também poderia estar sofrendo esse mesmo impacto dessa tensão macroeconômica que estamos vivendo. No entanto, está descolando e está disparando em meio a algumas suspeitas de que os russos estejam comprando em massa para se proteger do colapso do rublo. Então, o que se acredita é que grandes pessoas da Rússia, grandes investidores, né, pessoas aí consideradas baleias no setor econômico, tem acumulado criptomoedas, tem acumulado Bitcoin, não só como uma forma de se proteger do próprio governo russo, que mostraremos a seguir o que eles pretendem fazer se essas sanções continuarem de uma forma radical, e também, é claro, como uma forma de se proteger a desvalorização da moeda local, que é a moeda do rublo. Como a gente sabe, um Bitcoin é um Bitcoin em qualquer lugar do mundo, é um ativo que não tem inflação, diferentemente de moedas estatais como o rublo, o dólar, o real e etc. Então uma forma de você se manter seguro, se manter de certa forma protegido a essas desvalorizações da moeda local é de certa forma investir em um ativo escasso, né? Um ativo que no longo prazo tende a ter uma boa valorização, e é isso que os russos estão possivelmente realizando em meio a todo esse caos que vive o país. E logo aqui abaixo nós temos então essa confirmação feita pela CoinDesk em meio às aplicações das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa. Russos correram para comprar Bitcoin como meio de preservar as suas economias do colapso do rublo. Segundo dados do provedor de pesquisa em criptomoedas Kaiko, o volume de Bitcoin denominado em rublo já atingia o maior nível desde a semana passada. Outro fator que tem contribuído bastante com essa alta do Bitcoin momentânea é o fato da Ucrânia ter aceitado muito recentemente receber doações em criptoativos,
russos em USDT, em Bitcoin e Ethereum. E até o momento mais de 30 milhões de dólares já foram doados para os ucranianos como uma forma, né, de conseguir se manter durante toda essa guerra, para comprar suprimentos, para comprar armas, para reforçar, né, o seu setor militar e outras coisas também. Então uma forma de você conseguir receber receitas vinda de outros países como forma de doação, para que você possa então se manter aí nesse curtíssimo prazo. Afinal, a economia da Ucrânia vem sofrendo bastante em meio a todos esses ataques da Rússia, em meio a toda essa guerra. Bom, como eu comentei, mais de 30 milhões já foram doados, inclusive a Binance já doou sozinha mais de 10 milhões de dólares. Outras empresas também já realizaram doações incríveis aí nesse curto prazo. Eu inclusive já doei um pouquinho também em USDT para o governo ucraniano, mas de certa forma somente para tentar ajudar nesse momento de caos aí que vive a Ucrânia. E para quem estava se perguntando, a moeda que comentamos há pouco, a moeda Waves, uma blockchain rival da Ethereum, se mostrou, né, com um desempenho bem interessante nas últimas horas, nos últimos dias, e é curiosamente uma moeda com uma origem russa, né? Então possivelmente aí os russos acumulando também essa moeda, que é de certa forma uma moeda focada aí no DeFi, né, nas finanças descentralizadas. É uma blockchain rival da Ethereum e sem maiores explicações, sem nenhum evento específico, simplesmente teve uma grande entrada aí de players institucionais. O ativo disparou 40% só hoje e dobrou de preço nos últimos dias, atingindo 100% de valorização aí nos últimos dias, o que demonstra que realmente a população da Rússia, né, e os grandes players institucionais têm adicionado aí criptomoedas aos seus portfólios, o que tem resultado numa grande recuperação de preço das principais moedas do mercado, como Bitcoin, Ethereum, XRP, Luna, BNB e por aí vai. E a notícia que tem impactado bastante também para que todos esses grandes investidores institucionais, para que os próprios cidadãos da Rússia comecem a acumular criptoativos como uma forma de não só se proteger a essa desvalorização do rublo, mas também para se proteger do próprio governo atual da Rússia. A Rússia planeja apreender 60 trilhões de rublos de cidadãos se as sanções econômicas que têm sofrido de diversos países da Europa e também dos Estados Unidos forem reforçadas aí nos próximos dias. Ou seja, se as sanções continuarem a ser de forma radical, se mostrarem realmente uma exclusão da Rússia ao resto do mundo, eles planejam apreender o dinheiro da população, ou seja, congelar os fundos da população como uma forma de tentar manter o país funcionando em plenas condições. Então o que acontece? A Rússia tem mais de 600 bilhões de dólares em ativos offshore. No entanto, diversos bancos, diversas empresas, diversos governos fora da Rússia estão querendo bloquear, congelar todos esses fundos como uma forma de punir, como uma forma de sancionar a Rússia por conta de todos esses ataques feitos à Ucrânia. Então, eles realizando tudo isso, ou seja, bloqueando todos esses fundos, a Rússia realmente vai passar por diversos problemas econômicos nos próximos meses, e como uma forma de tentar minimizar esses problemas econômicos, o governo tentará bloquear os fundos dos próprios cidadãos. Então, quando a gente fala de criptomoedas, a gente fala de custódia própria dos seus ativos, a gente fala de uma privacidade, a gente fala de uma transparência, a gente fala de uma proteção em meio a inflações de moedas estatais, além de tudo isso, claro, se manter com todos aqueles seus ativos sobre a sua custódia, sem ninguém poder tomar nenhum tipo de ação sobre ele a qualquer momento, no momento que bem desejar. No caso, o governo russo poderá a qualquer momento congelar os ativos dos cidadãos. Se você tivesse, por exemplo, os seus bitcoins, suas economias dentro de uma Trezor, dentro de uma carteira descentralizada, seja ela quente ou fria, você muito dificilmente seria congelado aí pelo governo russo, o que teoricamente nada dessas medidas aqui te afetaria no curtíssimo prazo. E mesmo em meio a todo esse otimismo que vive as criptomoedas, né, o criptomercado, é interessante que você mantenha na sua cabeça que o cenário macroeconômico segue afetado, né? A gente sabe que economias como os Estados Unidos, Reino Unido, passam por inflações absurdas, não vistas há mais de 30, 40 anos. Então, obviamente, medidas de elevação na taxa básica de juros desses países
tendem a ocorrer, o que naturalmente vai forçar grandes players institucionais, né, grandes players, as famosas baleias, a comprarem ativos mais seguros e se desfazerem de ativos mais arriscados, de ativos mais voláteis, como por exemplo as criptomoedas. Então no próximo dia 15 e 16 de março teremos aí a reunião do Fed, onde muito provavelmente teremos um aumento na taxa básica de juros do país, o que naturalmente, se isso já não estiver sido precificado, teremos um impacto no mercado das criptomoedas. Obviamente, se você tem um aumento da taxa de juros de um país, naturalmente ativos de renda variável se tornam menos interessantes e consequentemente tendem a ter quedas aí no mercado. Então tenham em mente aí eventos como esse. Teremos também agora no início do mês de março a divulgação do CPI, né, que é o Consumer Price Index aí dos Estados Unidos, basicamente informando a inflação do mês de fevereiro, o que também vai impactar na forma que o Fed estará aumentando a taxa de juros, se vai aumentar em 25 pontos percentuais, se já vai aumentar de uma forma um pouco mais arrojada, mais radical, em meio ponto percentual, o que já impactaria ainda mais esse mercado das criptomoedas. Então é muito importante se manter atento a essas notícias, a esse calendário econômico que naturalmente tende a impactar também o mercado cripto. Outra coisa importante, teremos também no início o payroll, né, americano, o dado do payroll, basicamente a gente vai ter informação como anda o emprego americano, se existe um desemprego muito grande, se a economia funciona em pleno emprego. Então isso aí também é muito importante e vai possivelmente impactar na decisão do Fed nos próximos dias, em meio a essa reunião aí no próximo dia 15 e 16 de março. Então, por mais que o mercado esteja vivendo dias muito positivos, Bitcoin cotado aí a $44 mil no momento que eu falo com vocês, é sim muito importante que você mantenha todo esse calendário econômico sobre a sua visão, sobre o seu conhecimento, para que você não tome sustos aí do mercado em momentos de queda desse ativo Bitcoin e demais criptoativos. Por último e não menos importante, para a gente finalizar esse vídeo falando a respeito de uma oportunidade dentro da Huobi Global, a LBP, um token aí, a Launch Block, estará sendo lançada dentro da corretora Huobi e você pode participar de todo esse lançamento fazendo o seguinte, criando uma conta dentro da Huobi, verificando a sua identidade, ou seja, enviando seus documentos para a corretora, o famoso KYC, e participando então desse lançamento daqui 6 dias e 14 horas. Diferentemente do Launchpad da Binance, dentro da Huobi não é garantido que você conseguirá então uma exposição a esse token, o que naturalmente transforma os seus ganhos, caso você seja um dos sorteados, muito maiores aí em uma eventual participação nesse Launchpad. Como funciona? Geralmente você precisa manter ali mais ou menos $200 de movimentação dentro aqui da Huobi, então recomendo que você envie aí uma quantia razoável e faça negociações aí diárias dentro da corretora. Se você manda, por exemplo, Bitcoin para a corretora e vende esses Bitcoins, naturalmente já vai contar aqui como uma movimentação, como um volume aí diário dentro da corretora. Então se você tem interesse em participar de Launchpads, que é o chamado Prime List da Huobi, certamente é uma boa oportunidade, não é uma garantia de ganho, não é uma garantia de participação, mas certamente se você for um dos sorteados, e para você possuir, né, a chance de ser sorteado, você precisa aí de ter 50 USDTs dentro da sua carteira, você precisa participar aqui do pre-event, ou seja, verificar a sua identidade, movimentar aqui dentro da corretora $200 ali mais ou menos diariamente e ter uma média de movimentação aí superior a $200 em todos esses 7 dias que antecedem o período de inscrição a esse Launchpad. Depois disso basta se inscrever, que começará então mais ou menos ali às 10 da manhã UTC, cerca de 7 da manhã horário de Brasília, e então aguardar por esse período de sale, que caso você seja sorteado, aqueles $50 USDT sairão da sua conta e você receberá no token LBP, que poderá ser vendido então aqui dentro de markets. Uma boa oportunidade, não é uma garantia, mas para você que busca boas oportunidades em meio a todo esse mercado, é interessante que você dê uma lida a respeito do Prime List da Huobi. Eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Afinal, nós temos vídeos novos todos os dias e eu tenho certeza que você não quer perder nada que rola por aqui. No mais, eu encontro vocês no nosso próximo episódio.